Olá pessoal, boa tarde, ok? Vamos dar início a mais uma aula. No vídeo passado nós encerramos o gênero narrativo, né? Falamos do conto, do romance, da novela, da crônica, da fábula, epopeia, então esses outros textos. Mas nós vimos que nós temos, né, os gêneros narrativos, nós temos os três tipos, que são os gêneros literários, perdão, são os três tipos, que é o narrativo, o épico, é o lírico, né, que nós ainda vamos estudar, e o dramático. Então hoje eu escolhi esse vídeo para estudarmos esse gênero, tá? Que é o dramático. O que seria esse gênero dramático, tá, pessoal? Olha só, coloquei aqui o seguinte: o gênero dramático envolve a literatura teatral em prosa ou em verso, aquela para ser apresentada e encenada. Do grego, a palavra drama significa ação. Então, o que seria isso? Olha só, pessoal, o gênero narrativo, como eu te falei, é contar uma história. Okay? Mas o gênero dramático, quando você pensar em dramático, né, lembra logo a Grécia e também te lembra logo de teatro. Drama, ação. Ou seja, então o gênero dramático é um texto feito para ser feito no teatro. É um texto feito para ser encenado. Okay? E assim como o gênero narrativo, que nós tínhamos a epopeia, o romance, a novela, o conto, nós temos também tipos de gêneros dramáticos, né? E esses tipos de gêneros dramáticos eu coloquei aqui para vocês. Eu vou tentar resumir, porque quando é em sala de aula, pessoal, eu tento detalhar bem essas questões, mas aqui a gente está num vídeo, né, para não ser muito longo, então eu tento resumir o máximo. Mas eu espero que vocês entendam, espero que vocês compreendam pelo menos um pouco para fazer as atividades, para treinar um pouquinho, né, para aprender um pouco sobre a literatura. Então, o gênero dramático, nós temos esses tipos, essas modalidades, né, que eu coloquei aqui, que são, o primeiro eu coloquei, né, colocar aqui. A letra A, no caso aqui, seria o alto, aí nós vamos estudar a farsa, a comédia, a tragédia e a tragicomédia, ok? Esses são os principais, são os mais importantes, né, do gênero dramático. Esses textos feitos para serem ensinados, aí, feitos para serem feitos no teatro, ok? Então vamos começar aqui com o alto. O que seria esse alto? O alto seria um texto, né, uma peça teatral sobre temas religiosos ou profanos, com teor moralizante, que através de alegorias visa satirizar e educar. As personagens são frequentemente representadas de forma abstrata, a bondade, a fome, a inveja. Então, para resumir, nós podemos lembrar, nós vamos estudar ainda Gil Vicente, que é o pai do teatro português, né? Nós vamos estudar lá em Humanismo, quando nós estudarmos essa escola literária. Mas, por enquanto, o que seria esse alto? O alto, pessoal, ela é uma peça, ela é de caráter religioso ou profano, ela explora essa questão religiosa. Os personagens geralmente são Deus, Maria, mãe de Deus, o diabo. Então, são esses personagens, né, alegóricos que representam o alto. E, geralmente, a história, né, ela traz uma reflexão, ela visa a questão desses substantivos abstratos, né? A bondade, a fome, como eu coloquei aqui, a inveja, a ira. Então tem todos esses substantivos abstratos no alto. Para ser bem explicativo, acho que todo mundo já assistiu aqui o Alto da Compadecida, né? Ele é um texto engraçado, né? Isso é o alto. Então é um texto engraçado, ele te causa riso. Okay? Ele traz ali uns personagens alegóricos, vocês sabem, ele traz uns personagens ali relacionados à religião, ao pecado, ao profano, mas também ele traz uma reflexão, né? Ele traz uma reflexão ali. Então, quem já assistiu o Alto da Compadecida, quem ainda não assistiu, por favor, assista, para vocês entenderem melhor essa modalidade de gênero dramático, okay? É um gênero muito utilizado. A farsa, pessoal, a farsa também vamos estudar com o Gil Vicente, que é o pai do teatro português, ele também fazia muitas farsas. Né? O que seria a farsa? A farsa é uma peça teatral, eu coloquei aqui, é uma peça teatral sobre situações grotescas e ridículas da vida cotidiana e familiar. Então a farsa, ela é sobre o cotidiano, situações do cotidiano, né? É traição, situações que a gente vive no cotidiano, mas só que o autor ele tenta satirizar isso. É uma questão engraçada, mas ao mesmo tempo crítica, né? Ele tenta criticar esses costumes da sociedade, né? Esses maus costumes aí. Então ele tenta trazer nessa peça teatral, ok? Mas ele também explora o riso, né? Mas ele traz essa questão da crítica a esses costumes do dia a dia. Okay? A comédia
né? Comédia, todo mundo já lembra logo o riso, então é isso mesmo, é de caráter cômico, é uma peça engraçada, ok? Todo mundo sai dali rindo, então essa é a representado aí pelo Rabugento, pelo Ávaro, né? O Apaixonado, o Mesquinho, então esses geralmente são os personagens representados aqui na comédia, ok? E também, né, vamos ver a tragédia, ok? É mais uma modalidade do gênero dramático, que é uma peça teatral, né, sobre um acontecimento trágico. É um acontecimento trágico que com um fim muito trágico, só que não é uma tragédia qualquer, pessoal. A tragédia grega, né, naquela época, era uma coisa assim exacerbada, uma coisa exagerada, ok? Eu trouxe aqui para vocês, só para a gente entender melhor o que seria essa tragédia, né? Geralmente eu conto farsas, eu conto um alto, né, em sala de aula, mas como aqui nós não temos muito tempo, então eu escolhi uma tragédia pra gente aqui, ó. Então a tragédia que eu escolhi, pessoal, foi a tragédia de Édipo Rei, de Sófocles. E aí olha só essa tragédia. Como é que começa, né? Édipo, pessoal, começa assim, na verdade era um reino, né, um reino da antiga Grécia, que é um reino muito rico, né, um reino muito rico, e existia um rei chamado de Rei Laio, né, e a sua esposa, que eles tiveram um filho, que esse rei eles tiveram um filho, o rei e a rainha, e durante ali numa festa foi profetizado ao rei que esse filho ele traria desgraça ao rei. Ele acabaria com o reino ali daquele rei. Então o rei, pessoal, ele ficou com aquele pensamento, ele ficou com aquilo e conversou com a esposa e com a rainha e disse que talvez fosse melhor ele se livrar daquela criança, né? Matar a criança. Então ele chamou um servo e pediu para que um servo, né, o levasse, tá, para o monte. Eu esqueci o nome do monte, né? Levasse para o monte e o pendurasse pelos pés em uma árvore. Então assim foi feito. O servo furou, né, os pés de Édipo, os dois pés, e o pendurou em uma árvore para que ele pudesse morrer ali, né, e ser comido ali pelas aves, né, pelos bichos. Mas ali quando ele estava pendurado, ia passando um pastor ali, um pastor de ovelhas, e viu aquele bebê e o pegou. Né? O pegou e o levou para a sua cidade, né, que era chamada de Corinto, e cuidou dessa criança. E o batizou de Édipo. Mas como ele não tinha condições de criá-lo, né, pessoal, e o rei de Corinto, né, o rei Pólipo e a sua esposa, eles não podiam ter filhos. Então esse servo, ele deu Édipo para esse rei, o rei de Corinto. Ele deu Édipo para esse rei. E o rei criou o Édipo como se fosse o seu filho. Passou o tempo, muito tempo, né? Édipo tornou-se adulto e durante uma festa, um nobre, né, começou a insultar Édipo e disse que Édipo não era digno de reinar Corinto, porque ele era um estrangeiro, ele não era filho de Pólipo, né, que era o rei de Corinto. Então Édipo ficou com aquilo, né, na cabeça e foi perguntar para o pai se aquilo era verdade, se ele não era o filho de Pólipo. E Pólipo disse: Édipo, não liga, isso é um bêbado, né, tá falando besteira. Mas Édipo ficou com aquilo na cabeça, pessoal. Tá? Então aqui temos a imagem, né, do Édipo sendo pendurado numa árvore. Esqueci de passar aqui, empolgado com a história, né? E Édipo ficou encucado com aquilo, não acreditou muito no seu pai Pólipo e foi até o oráculo. O oráculo é aquilo que tudo vê, pessoal, né? Prevê o futuro, é como se fosse o nosso Google aqui, né? Que sabe tudo, aquele que sabe tudo é o oráculo. Eu coloquei essa imagem aqui, quem assiste Vikings, né? Sabe quem é. Esse aqui é o oráculo lá de Vikings, né? O vidente, né? De lá que tudo sabe, todas as coisas. Então, Édipo procurou o oráculo e fez perguntas para ele, perguntou quem ele realmente era, e o oráculo disse, não respondia às perguntas de Édipo, mas ele fez uma profecia. Ele disse, né, para Édipo que Édipo mataria, olha só, Édipo mataria o seu pai e casaria com a sua mãe e teria 4 filhos. Olha só isso, pessoal. Olha só que coisa trágica, né? Édipo mataria o seu pai, né, o rei,
e casaria com a sua mãe. Então Édipo ficou ali desesperado, né? Ficou atordoado com aquela situação, porque o oráculo tudo sabia. Então Édipo pegou e fugiu da cidade de Corinto. Édipo disse: eu não vou fazer isso, eu não vou matar meu pai, onde já que eu vou casar com a minha mãe, né? Uma coisa terrível dessa. Então Édipo fugiu. E Édipo, na estrada, fugindo, ele se deparou com um senhor, né, que vinha com os seus servos na estrada, e a estrada, como ela era estreita, um dos servos jogou Édipo para fora da estrada. E Édipo era um cara muito forte, ele era um cara que sempre foi bom de briga, né, um guerreiro ali. Então Édipo entrou numa luta corporal com os servos, matou, né, Édipo matou os servos daquele homem e matou também aquele homem. Édipo matou todos que passavam ali naquela caravana ali, né, com aquele senhor. E então Édipo seguiu seu caminho. E então ele ficou sabendo que ele chegou na entrada de Tebas. E Tebas, pessoal, era uma cidade que estava sendo governada por Creonte, né, um governador, um rei interino, né, não era o rei. Ele estava governando porque o rei foi morto, tá? O rei foi morto e a cidade estava de luto. E nesse momento a cidade estava sobre uma maldição. Tinha um monstro na frente da cidade de Tebas, pessoal. Esse monstro, tá? Esse monstro ele tinha um corpo de leão, uma cabeça de mulher, e ele era chamado de Esfinge. E ele não deixava ninguém sair e entrar na cidade de Tebas, pessoal. Não deixava ninguém sair e entrar. A não ser, ele tinha um enigma, né? Ele lançava aquele tipo, o que é, certo? Então veio daí. Ele lançava um enigma, se a pessoa não adivinhasse, ele a comia, ok? Ele devorava a pessoa. Então ele devorou muitas pessoas, olha aqui, ó, né? Então esse era o monstro, ele era um monstro alado, né? Tinha asas, tinha um corpo de leão e uma cabeça de mulher. E Édipo chegou na frente da cidade de Tebas e se deparou com esse monstro, se deparou com a esfinge, né? Então Édipo queria entrar, né, na cidade, e Creonte, pessoal, que era o rei interino, ele disse o seguinte, que quem se livrasse da esfinge, quem se livrasse do monstro, iria casar com a rainha e iria se tornar o rei de Tebas. Okay? Então Édipo ficou frente a frente com a esfinge, e a esfinge então lançou o seu enigma, pessoal. O enigma era o seguinte: decifra-me ou te devoro. Decifra-me, não sei se vocês já ouviram essa frase, né? Decifra-me ou te devoro. Então ela lançou o seguinte enigma para Édipo. Ela disse assim: qual é o ser que de manhã, né, anda de 2, de manhã anda de 4, à tarde anda de 2 e de noite anda de 3. Olha só esse enigma. E aí, vocês iam adivinhar ou vocês iam morrer? Repetindo, né? A esfinge disse: qual é o ser que de manhã, né, anda de 2, okay? De 2 pés, né? De 4 pés, perdão. À tarde de 2 e à noite de 3. Então Édipo pensou e respondeu para a esfinge. Ele disse: é o homem, é o ser humano. A esfinge disse: por quê? Ele falou: de manhã representa a infância, a criança, né? Ela engatinha, ela está de 4 ali. À tarde representa, né, a fase adulta do homem. Ele anda com suas 2 pernas. E a noite representa a velhice, onde o homem, para se locomover, geralmente precisa a ajuda de uma bengala. Então anda de 3. A esfinge, né, viu que Édipo acertou seu enigma, ficou envergonhada e se atirou de cima de um monte, de um penhasco. Okay? Então, assim aconteceu. Édipo entrou na cidade de Tebas, né, conseguiu salvar a cidade desse monstro e tornou-se o rei de Tebas. Casou com a rainha, que seria
Jocasta, né? Casou com a rainha Jocasta, ok? E festejaram. Então Tebas, pessoal, viveu muitos anos, tiveram 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres, Édipo e Jocasta. E passados anos, né, começou a surgir nuvens no céu, nuvens escuras, e isso era um presságio de que algo ruim estava para acontecer. Então veio uma peste, pessoal, uma doença que começou a matar muitos da cidade de Tebas. Então a cidade, né, o povo, foi até Édipo, que já tinha salvado a cidade uma vez, para que ele pudesse salvá-la novamente. Então Édipo disse, eu não vou desamparar, eu vou resolver esse problema. Então Édipo chamou seu cunhado, Creonte, né, e o mandou. Então aqui olha a cidade desolada, a cidade devastada pela peste, né, pela essa doença, e todo mundo desesperado, esperando que Édipo pudesse ajudá-los. Então Édipo mandou Creonte onde? Mandou Creonte ao oráculo de Delfos novamente, para que este pudesse falar para Creonte o que Édipo deveria fazer, né, para que a cidade voltasse a ter uma alegria, voltasse a ser como era antes. Então Creonte voltou do oráculo com a seguinte notícia e disse, Édipo, o oráculo disse que para a cidade voltar, né, a ser como era antes, nós temos que encontrar o assassino do rei Laio, que era o marido de Jocasta, né, que foi morto. Ele disse que Laio foi morto por ladrões na estrada. Né? Então, vocês estão ligando alguma coisa aí. Né? Então, o rei Laio ele foi morto por ladrões na estrada, e o oráculo disse que a cidade só voltaria a se tornar normal novamente se encontrassem o assassino do rei Laio, que nunca foi encontrado. Então Édipo disse que eu vou, com todas as minhas forças, eu vou encontrar esse assassino. Eu vou trazer a paz para essa cidade novamente. Né? E saiu à procura. E ele mandou chamar o vidente, né? Tiresias. Mandou chamar Tiresias, um vidente da cidade, que adivinhava tudo, sabia tudo também. Então Tiresias, ele perguntou a Tiresias, quem é o assassino do rei Laio? E Tiresias olhou nos olhos de Édipo e disse, meu rei, deixe-me ir. Né? Cuide do seu problema, deixe eu com os meus. E Édipo teve aquilo como uma afronta, né? Você sabe quem foi o assassino, então me diga, senão eu vou considerá-lo como traidor. Né? Você tem que me dizer quem é o assassino. E Tiresias disse, meu rei, você não vai querer ouvir a verdade. E Édipo disse, eu quero saber quem é o assassino do rei Laio, me diga que eu quero salvar a cidade. E então Tiresias olhou para Édipo e disse, meu rei, você é o assassino do rei Laio. E Édipo disse, impossível, né? Impossível, jamais, você está mentindo, você é uma mentira, né? Você é uma farsa. Então Jocasta, sua esposa, que estava ouvindo tudo aquilo ali, chamou Édipo e disse, Édipo, não liga, esses homens não acertam nada. Uma vez foi revelado ao meu esposo, né, ao rei Laio, foi dito ao rei Laio que ele seria morto pelo seu próprio filho. E veja só, não se tornou verdade, porque o rei Laio foi morto na estrada por ladrões. Então isso não é verdade, então não acredite nesses homens, esse homem não fala a verdade, isso é uma farsa. Okay? E nessa discussão toda, né, chegou um servo até Édipo. E disse que queria falar com Édipo, né, e disse, meu rei, eu sou de Corinto, né, sou enviado, né, do rei Pólipo e trago a triste notícia, que seu pai morreu. Seu pai faleceu. E peço-lhe que o senhor volte para que o senhor assuma o seu trono, né, já que ele era filho do rei Pólipo, para que você possa assumir o seu trono. Né? E Édipo e disse assim que ele, né? E aí Édipo disse que ele iria ficar, né, em Tebas. Então o servo disse que na verdade ele não era filho de Pólipo, mas ele tinha que voltar. E Édipo disse, como que eu não sou filho de Pólipo? Como é que você sabe disso? E o servo disse, eu sou o homem que lhe entregou para o rei Pólipo. Você foi abandonado na estrada
né, pendurado pelos pés em uma árvore para morrer. E eu o salvei e entreguei ao rei Pólipo. E Édipo, ouvindo aquilo, né, e Jocasta, aliás, ouvindo aquilo, correu para o seu quarto e se trancou, porque ela viu que ali Édipo era quem? Era o seu filho. Era aquele que eles tinham mandado matar. Então Jocasta se enforcou. E Édipo, quando entrou no quarto, né, após tentar abrir a porta, entrou no quarto e viu a sua esposa, né, morta, e viu que a profecia realmente estava concluída. Aquele homem que Édipo tinha matado na estrada era o seu pai, o rei Laio. E Édipo tinha se casado com sua própria mãe e tido 4 filhos com ela. Olha só, pessoal, não é uma tragédia qualquer. Né? A tragédia grega, ela é uma coisa que te toca. Você entrava ali para ver aquelas peças teatrais e saía de um outro jeito. Né? Saía com aquela amargura, com aquela coisa no coração. Então Édipo, ao ver a sua esposa, né, e sua mãe, sabendo que era sua mãe que estava ali, ele furou os seus olhos. Né? Ele furou os olhos e saiu da cidade, né? Foi exilado da cidade, acompanhado pela uma de suas filhas, uma de suas filhas, né? Que ele teve 2 filhos e 2 filhas, e assim foi o fim de Édipo. Os últimos dias de Édipo foi exilado. Então, pessoal, esses são os tipos, né? Essas modalidades do gênero dramático que eu tenho para vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho, tenham gostado um pouquinho da história, né, de Édipo Rei, mas é uma história triste, é uma tragédia, né? Realmente é uma tragédia. Então vamos parar por aqui, pessoal. Depois eu vou mandar mais uma aula para vocês, para finalizar o gênero lírico. E então vamos poder entrar de férias, né? Já estamos de férias há muito tempo, né? Mas eu espero que isso passe logo, que nós possamos voltar em agosto ou em setembro, mas que possa logo, para que a gente possa voltar à normalidade das nossas aulas, pessoal. Eu não gosto de dar aula assim, eu gosto de ficar olhando no rosto, eu gosto de ver a reação de vocês contando essas histórias. E geralmente essas aulas de literatura eu gosto de dar uma aula bem bacana. Tá? Então espero que tenham gostado. Até a próxima, pessoal. Tchau.